Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde em dias e que seus familiares, as pessoas que vocês amam, estejam bem também. Vamos voltando às nossas aulas remotas e o assunto que nós vamos trabalhar hoje, é sobre a população. Ele está dividido em alguns tópicos especificamente, tá certo? Mas vamos iniciar primeiro, com a definição de população, população absoluta, população relativa, o que esses termos significam e querem dizer, ok? A população nada mais é do que o número de pessoas que moram, que habitam em determinado local. Ok? Pode ser no meio rural, pode ser no meio urbano, pode ser numa cidade, pode ser no estado, país ou inclusive no nosso planeta. Esta é a população, ok? E aí nós temos o que? A divisão da população entre população absoluta e população relativa. Inicialmente, nós temos aí a população absoluta, que é o número total de habitantes de um local que você esteja analisando. Como eu disse, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser uma rua, pode ser o planeta Terra, tá certo? E aí a gente observa, nesta imagem à direita, alguns exemplos, o exemplo da população de alguns países do mundo. Ok? Nós temos aí como maior, com o país mais populoso do planeta, a China, e aí outros exemplos, a Índia, Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Brasil e assim por diante. Tá certo? E aí esta é a população absoluta, é simplesmente o número total de habitantes. Neste exemplo aqui, citamos o caso do Brasil, ok? E a população relativa? A população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E como nós calculamos isso, pessoal? É uma divisão simples, ok? Que é a divisão da população absoluta, tá certo? Que é o total de habitantes daquela área dividido pela área. Então, vamos ter qual resultado? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Chamamos isso de população relativa ou densidade demográfica. Ok? E aí a gente vai observar alguns termos que são comumente utilizados no assunto população e que muitas vezes nos geram certas dúvidas, como, por exemplo, o termo povo, o termo população e o termo nação, ok? O povo nada mais é do que a unidade jurídico-política de um Estado, isto é o povo que nasceu naquele país ou que foi naturalizado. Isto é o povo, ele tem ligações com o Estado. Ele é filho do Estado ou naturalizado. Lembremos que quando eu me refiro ao Estado, eu me refiro à unidade jurídico-político-administrativa. Tá certo? Então, é o povo daquele país, que é que nasceu lá ou que naturalizou-se naquela região. Ok? Já a população, ela consta como o número total. Isto é o número de pessoas que moram em determinada área. Pode ser que tenha nascido lá, pode ser que tenha migrado para lá, quer dizer, não obrigatoriamente que tenha nascido naquela região, ok? Então, essas pessoas, elas moram lá, podem ter nascido lá ou chegado lá depois de um tempo. Então, faz parte da população. Por exemplo, o professor Carlos Henrique, ele não é amazonense. Ele é um cearense, lá do Nordeste, terrinha fria, que neva muito, mas ele veio para o Amazonas, tá certo? E saindo desta terra que nevava muito, que é o Nordeste, sabemos que isso é uma ironia, lá do Nordeste, muito quente, semiárido, ele migrou para o Amazonas. Então, ele faz parte da população amazônica, embora ele, o professor Carlos Henrique, não tenha nascido no Amazonas.
Tá certo, pessoal? Ok? E já a nação. Nação, ela tem uma definição muito mais profunda. É quando esses indivíduos têm características culturais semelhantes, têm um passado histórico relativamente comum. Nós podemos citar como exemplo, lá na Espanha, nós temos a província basca, que eles costumam caracterizar como nação basca. Fazem parte da Espanha, mas lutam pela independência por acreditar que são uma nação independente, isto é, eles têm características culturais próprias, eles têm um passado histórico relativamente comum, então é por isso é caracterizado como nação. Ok, gente? E o nosso planeta, né? A gente está falando de população do nosso planeta. E quais os problemas que nós podemos encontrar com mais frequência no nosso planeta? A população do nosso planeta enfrenta principalmente quais problemas? Nós estamos aqui apenas alguns, como o caso o analfabetismo. Não é? A gente observa que boa parte da população mundial ainda é analfabeta, ok? E aí os países que apresentam os maiores índices de analfabetos são a Índia, o Paquistão, a Indonésia, a China com a população, né, enorme, a Nigéria, o Congo e também o Egito, tá certo? É preciso levar também em conta que muitas nações têm poucos índices, ou melhor, tem poucos analfabetos. Isso não quer dizer que o índice educacional, o índice da qualidade do ensino é boa. Não. A gente pode encontrar o menor índice de analfabetos, mas a qualidade do ensino também pode ser ruim. Tá certo? Outro problema que nós podemos caracterizar como um problema da população do planeta é a fome. Nós temos a população do planeta de ordem de aproximadamente 8 bilhões de habitantes, esse 7 bilhões de alguma coisa, e dessas pessoas, cerca de 1 bilhão de pessoas são consideradas subnutridas. Então, quer dizer, a fome é um problema do nosso planeta. A saúde, por exemplo, nos países mais pobres, a mortalidade infantil ainda é muito alta. Vamos trabalhar daqui a pouco a definição de mortalidade infantil, ok? É o número de mortes de crianças até completar 1 ano de idade. Mas falaremos um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Então, quer dizer, apesar dos processos da medicina mundial, esse desenvolvimento ainda é restrito a poucas áreas do planeta. Muitas doenças que já pareciam extintas, como malária, tuberculose, né, a hanseníase, estão ressurgindo. E aí, o grave problema da saúde mundial atualmente, nós temos em vários pequenos lugares do planeta, mas especialmente na África, ok? Aqui na América Latina também. Um desses graves problemas, além dos muitos que a gente já citou aqui, é a AIDS. Okay? E aí a gente pode citar como mais recente o problema da pandemia do Covid-19. Okay? Esta pandemia ela mostrou-se independente da classe social. E estamos trabalhando com isso, estamos trabalhando as aulas remotas com isso, porque no Brasil, atualmente, a gente superou a marca dos 100 mil mortos e 3 milhões de infectados. Okay? E outro problema da população do planeta seria a urbanização descontrolada, quer dizer, um crescimento sem planejamento das cidades. Os números ainda são altos, principalmente da violência, né, a favelização, que no caso seria a falta de habitação digna, e a carência de serviços básicos, como água, encanado, esgoto, energia elétrica. Né? Então, esses problemas do crescimento urbano e urbanização descontrolada têm uma série de efeitos colaterais na qualidade de vida da população. Okay? Outro problema que a população mundial enfrenta é o trabalho infantil. Falamos que além da fome e das doenças, tá certo? Que matam aproximadamente 16 milhões de crianças menores de 5 anos, nós temos esse problema do trabalho infantil, né? Que muitos deles é um trabalho análogo ao trabalho da escravidão e outras vezes considerado trabalho escravo, já que os salários são inexistentes ou muito baixos. Então, milhões de crianças vivem nas ruas, tá certo? E são obrigadas pela necessidade econômica a mendigar, podendo chegar ao roubo, tráfico de drogas, e no caso das meninas ainda um grave problema além disso, que é a prostituição. Né? O desemprego também
é outro problema grave no planeta, em que entre desempregados e subempregados existem mais de 1,2 bilhão de habitantes do planeta que fazem parte desse grupo. Tá certo? Além disso, nós temos os desastres naturais, quer dizer, as alterações que o ser humano pratica no meio ambiente, as mudanças climáticas do planeta, eles causam, tá certo? Desequilíbrio ambiental e por consequência, os desastres ambientais. Então, isso é, além da despreocupação do meio ambiente dos países ricos, tá certo? Nós temos o quê? O envenenamento dos rios, a consequência disso, dessas alterações climáticas. Podemos ver as secas e inundações de todo o planeta, ok? Outro fator também muito que agrava os problemas da população é a desvalorização da mulher. Embora as nações desenvolvidas, as mulheres hoje assumem posições de destaque na política e nas empresas, dos países mais pobres, elas ainda são a maioria das pessoas economicamente carentes. Podemos dizer, então, como consequência, que as mulheres, tá certo? Elas detêm menores salários, tá certo? E também são vítimas das explorações sexuais pelo mundo, tá bom? A violência étnica, por exemplo, são ódios raciais, as diferenças de condições entre povos e as disputas territoriais vêm causando guerras entre grupos humanos. A gente vai encontrar isso aonde? Na África, por exemplo, e nos Balcãs, né? Temos também o problema dos refugiados, que são... Nós temos no mundo hoje aproximadamente 70 milhões de pessoas que são forçadas por razões econômicas, políticas ou conflitos militares a abandonar seus lares e viver em outros países. E aí surge um novo tipo de preconceito. A consequência disso é que surge um novo tipo de preconceito, né, que é a xenofobia. Então milhões de pessoas vivem em movimento constante pelo mundo hoje, desconhecendo qualquer tipo de habitação permanente. Tá certo, gente? Então esses são os principais problemas que a gente encontra sobre a população do planeta. E quais são os fatores que influenciam o crescimento da população? São basicamente 3 fatores. O primeiro é a natalidade, vamos falar já sobre ela. O segundo é a mortalidade. Tá certo? E o terceiro são os movimentos migratórios, quer dizer, o fator ligado à ida e vinda de pessoas. Agora, isso a gente trata em relação aos países ou regiões. Então, nós temos a natalidade, a mortalidade e os movimentos migratórios entre países e regiões. Mas o fator que influencia o crescimento da população mundial do planeta, nesse caso, a gente não coloca os movimentos migratórios. Por quê? Porque a população do planeta aumenta e diminui somente a partir de natalidade e mortalidade. A gente não leva em consideração quem vem de outro planeta ou a gente saindo para outro planeta, tá certo? Então os movimentos migratórios só tratam de regiões dentro do planeta, tá bom, gente? E aí vamos entender esses termos que a gente estava tratando agora, que são as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Então, o que são taxas de natalidade e o que são taxas de mortalidade? São indicadores demográficos que são realizados por meio de cálculos, né? A taxa de natalidade representa quem nasceu e a taxa de mortalidade quem faleceu, quem morreu, tá certo? Este cálculo, os resultados que são obtidos a partir da dinâmica populacional, nos mostram o crescimento ou declínio da população de um determinado local. Então, especificamente, o que é a taxa de natalidade? É o número de nascidos, de crianças nascidas, tá certo? Para cada grupo de 1.000 pessoas. Você pode observar aí no exemplozinho maior, que a taxa de natalidade é dada pelo número de nascimentos vezes 1.000 pelo número de habitantes. Então você vai encontrar um número, olha lá embaixo no cantinho tem assim, ó, o exemplo que a gente colocou aí, ó, 3,33. Aí tem um símbolo porcento, mas se você olhar com mais cuidado, tem uma bolinha a mais na parte de baixo. Essa bolinha a mais representa que não é um percentual, ele é por 1.000. Então esse número aí significa 3,33 por 1.000. Da mesma forma, a taxa de mortalidade representa o número de óbitos para cada grupo de 1.000 habitantes.
ok? Da mesma forma que você observou, a taxa de natalidade é o número de nascimentos para cada grupo de 1.000 habitantes, a taxa de mortalidade é o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes. E a taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Ok? Da mesma forma, é o número de crianças de óbitos no primeiro ano de vida, vezes 1.000, dividido pelo número de nascimentos. Isto é, também um número por 1.000. Ok, gente? E aí a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, nós vamos chamar de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então, o crescimento natural ou crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ok, pessoal? Então, dentro disso, desse mesmo assunto, o que seria, então, a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade representa a estimativa de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Isto é, quantos filhos a mulher tem no seu período fértil. A gente vai encontrar diferenças, né, entre essas taxas nos países considerados mais ricos e nos países considerados mais pobres. Você observa aí o quê? Que os países desenvolvidos apresentam essa taxa em declínio, em virtude do planejamento familiar, do maior acesso de mulheres ao mercado de trabalho, a programas de saúde, aos métodos contraceptivos, bem como a educação. Isto é, nos países ou regiões, eu gostaria de colocar aqui, além de países, também regiões, né? Porque existem regiões dos países subdesenvolvidos, não seria o nome mais correto hoje a ser utilizado, nas nações em desenvolvimento, que nós temos uma queda das taxas de fecundidade, pois a mulher ingressa no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, tá certo? O que tira dela, né? O que tira dela não, seria o que faz com que ela tenha a opção de não ter filhos para que possa o quê? Investir mais em sua carreira profissional, tá certo? Então isso diminui a taxa de fecundidade. A opção da mulher também não ter filhos, aí a utilização dos métodos contraceptivos. Então você encontra o quê? Você encontra esses fatores que alteram a taxa de fecundidade das mulheres, ok? Então vamos lá. Isso reflete a dinâmica da população, que passa a apresentar um maior envelhecimento populacional e a diminuição da população economicamente ativa, né? Porque quando a mulher diminui, quando a mulher resolve ter menos filhos, isso diminui as taxas de natalidade. Diminuindo as taxas de natalidade, a população também tende a crescer de forma mais lenta, ok? Nos países subdesenvolvidos, né, essa taxa geralmente apresenta-se elevada, pois é comum que as mulheres procriem mais em decorrência da falta de políticas públicas voltadas à saúde e ou ao planejamento familiar, ok? Então vamos fazer uma atividadezinha para a gente fixar bem o conteúdo, tá certo? A expressão, que a gente vai ver agora, também chamada de população relativa, vimos lá no começo, né? Pode ser isso, ou população relativa. Refere-se à proporção entre quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupam. É um importante índice capaz de indicar quando há um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorre casos de vazios territoriais. Então, qual desses trechos aí, qual desses termos aí, desses itens, ele responde à pergunta? Então, população relativa é o quê? É demografia? É densidade demográfica? É população local? É relação habitante-área ou é população residente? É a densidade demográfica, né? Também chamada de população relativa. Então, a densidade demográfica, lembra que a gente falou no começo? É o número de habitantes, tá certo? Dividido pela área. Então, a população absoluta dividida pela área vai dar a população por quilômetro quadrado, ok? Na segunda questão, ele fala sobre o envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população lá da Europa. No Brasil também ocorre isso, ok? Europa.
é mais idosa que o Brasil, mas o Brasil desde a década de 80 para cá vem passando por um processo de transição demográfica de população jovem para a população adulta. Isto é, os índices de natalidade estão diminuindo, então a população está ficando mais adulta. Ok, gente? Então ele fala da Europa aí. Aí continuando. Onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total, graças aos avanços da medicina e da ciência. A população está cada vez mais velha. Então a população fica mais velha por quê, gente? Porque ocorre um declínio da natalidade e um aumento da longevidade, o aumento da natalidade e a diminuição da longevidade, crescimento vegetativo e aumento da natalidade, aumento da longevidade e do crescimento vegetativo, ou declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Olha aí. Então, diminui a taxa de natalidade e o sistema de saúde faz com que as pessoas vivam mais. Então, diminui a taxa de natalidade e aumenta a longevidade, a expectativa de vida da população, ok? E a terceira, vamos marcar VOF, um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento e da compreensão dos seus indicadores demográficos. Em relação a alguns desses indicadores, analise as proposições abaixo, sendo verdadeiro ou falso. A densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua população absoluta? Será que é assim ou é o inverso? Né? É o inverso, quer dizer, é a população absoluta dividida pela área territorial. A gente falou no começo isso aqui, não foi? Aí vai o crescimento vegetativo. É calculado com base nas taxas de natalidade, mortalidade e migração. E alguma coisa deixou esse item errado. Uma palavrinha no final deixou o item errado. Essa palavrinha é migração. O crescimento vegetativo, ele não leva em consideração a migração. Somente a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Beleza? O superpovoamento no próximo item, vamos ver aí, ó, de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, mas também pelas condições socioeconômicas existentes. Olha, exatamente, o superpovoamento tem a ver com as condições socioeconômicas, né? E aí também envolve a ação do poder público, ok, pessoal? Então vamos lá, as taxas de mortalidade infantil, no próximo item agora, identifica o número de óbitos de crianças menores que 1 ano. A gente acabou de falar isso aí, não foi, gente? Beleza? Tá certo? A taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de outro indicador, o de natalidade. Olha, falamos isso. Se a mulher resolve ter menos filhos, a taxa de fecundidade daquela região diminui. Então, se diminui, se ela resolve ter menos filhos, então, por consequência, a taxa de natalidade cai também. Outro item verdadeiro. Ok, pessoal? Então, esse é o assunto. Estarei disponível para tirar dúvidas de vocês no momento que vocês precisarem, tá certo? Manda um WhatsApp para mim, manda um alô, manda o que vocês precisarem, eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até já já!